Atos 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Podemos ler? Glória a Deus. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você pode repetir comigo? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém? Querido Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, a fim de compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja. Que o Senhor venha falar, Senhor, ó Pai, com cada um de nós, através deste texto, Senhor. Que o Senhor possa nos revelar, ó Pai querido, o poder da oração, Senhor. O poder da oração da igreja, Senhor. Da oração incessante da igreja, a fim de que cadeias possam ser quebradas, vencidas, Senhor, arrebentadas, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, esse Herodes aqui, que a palavra fala, é Herodes Antipa I. Era neto de Herodes o Grande. E ele governava a maior parte da Palestina, também Galileia, Pérea, Judeia e Samaria. E esse Herodes aqui, ele perseguia os cristãos para agradar os judeus, para ganhar força política. Então, na verdade, a perseguição que este homem do inferno aqui fazia era para que aqueles que não eram, a favor do ministério de Jesus, no sentido ali da pregação da palavra do Senhor, que estava sendo já feita, proclamada através dos discípulos de Jesus, esse homem então perseguia esses pregadores. Tanto que o versículo 12 fala
que Tiago, irmão de João, havia sido o quê? Morto a fio da espada. Foi ele quem mandou matar Tiago, irmão de João. E Pedro tinha sido aprisionado, porque, como diz no verso 3, Herodes havia entendido que isto era agradável aos judeus. Mas o que nos chama a atenção aqui nessa palavra é o versículo 5. É o versículo chave dessa palavra. Quando diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Por quê? Ali havia uma situação. Qual era? Pedro estava preso e guardado na cela de segurança máxima. Ele não somente estava preso, mas acorrentado. E essa prisão de Pedro gerou uma reação da igreja. E a reação da igreja foi o quê? A oração incessante a Deus a favor de Pedro. Então, nós extraímos dessa verdade 4 lições. Quem orava? A igreja. Ou seja, muitos irmãos. Como eles oravam? Eles oravam incessantemente, ou seja, oração contínua. A quem eles oravam? Eles oravam a Deus, o soberano Senhor. E pelo que eles oravam? Eles oravam a favor de Pedro por sua libertação da prisão. Meus amados irmãos e irmãs, Deus derrota Satanás por meio do poder de uma igreja que ora. Você crê nisso? Deus derrota Satanás, porque isso aqui é Satanás puro, é perseguição por conta da pregação do Evangelho. Mas Deus derrota Satanás por meio do poder de uma igreja que ora. O poder de Deus é liberado quando a igreja ora de forma objetiva e persistente. Muitas vezes nós não alcançamos vitória porque nós desanimamos no curso da nossa peregrinação nessa terra e nós acabamos o quê? Definhando, esmorecendo na oração. Mas a oração é a chave da vitória. É a chave que tem o poder de virar uma situação, mudar uma circunstância. Há um teólogo americano chamado Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte: quando é que a mão de Deus opera? Aí ele responde: quando a igreja de Deus ora. A mão de Deus não opera a parte da oração. A oração é que move a mão de Deus. Nós amarramos as mãos de Deus pela nossa incredulidade. Aí diz ele: ouço os membros da igreja reclamando porque as pessoas não estão sendo salvas, porque a igreja não está crescendo, porque as contas não estão sendo pagas. As mãos de Deus operam quando o povo de Deus ora. Assim ele conclui. Você está animado em participar dessa campanha de oração que nós vamos iniciar dia 1º de setembro? Você tem alguma causa que você entende que só a mão de Deus pode operar e fazer com que essa situação seja modificada? Vamos entrar a igreja nesse nível, né, espiritual aqui a partir de quarta-feira. E que você não fique de fora.
que você venha, que você participe. E esse texto, então, ele nos dá conta do que acontece quando a igreja ora. A primeira coisa que eu chamo a atenção aqui, Deus envia paz ao crente quando a igreja ora. Deus envia paz ao crente perseguido. Porque aqui no versículo 6, deixa a sua Bíblia aberta. Enquanto a igreja orava, sabe o que Pedro fazia? No versículo 6, a palavra diz que Pedro dormia. Tem gente, quando está passando pelos problemas da vida, arranca os cabelos e nem dorme, né? Mas quando há oração incessante, quando a igreja está ali na intercessão, quando tem gente orando por você e você orando por pessoas, a paz de Cristo vem sobre nós. Então, enquanto ali a igreja orava, Pedro dormia tranquilamente, mesmo naquela situação de prisão, de cárcere. E outra coisa, não era só prisão e cárcere, não. Pedro ia ser morto. Somente, queridos, a oração é capaz de nos trazer a paz de Deus em momentos de dificuldade. Deixa esse texto aí marcado. Vamos lá comigo em Filipenses 4. Filipenses 4. Olha o que diz Filipenses 4, 6, 7. Enquanto você procura, eu bebo aqui a minha água. Olha o que diz Filipenses 6, 4. Aliás, Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, vejam bem, você quando estiver passando pelo vale, você tem que entender o que diz aqui Filipenses 4, 6, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Ponha diante do Senhor aquilo que você precisa, que o Senhor venha agir, venha operar, venha realizar. Porque como diz aqui o verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe o que essa paz de Deus vai fazer com você? Guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Olha, gente, nós temos tantas chaves de vitória na palavra do Senhor, que muitas vezes a gente, por desconhecê-las, ou até mesmo às vezes a gente conhece, mas a gente não põe em prática, a gente não consegue chegar ao intento que desejamos chegar. Então, a primeira coisa que acontece quando a igreja ora, Deus envia a paz ao crente perseguido. Somente a oração é capaz de nos trazer a paz de Deus em momentos de dificuldade. Pedro se apropriou da promessa de Deus, como está escrito lá em Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em seguro. Só Tu me fazes repousar seguro.
Se tem alguém aqui que não está dormindo por conta de problemas, por conta de preocupações, por conta de alguma situação, em nome de Jesus, hoje você vai receber a paz do Senhor. Você vai receber a paz do Senhor no teu coração e na tua mente. Você vai deitar, confiando e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia! Porque Pedro dormia tranquilamente na prisão. A segunda coisa que acontece quando a igreja ora, Deus envia o seu anjo. E isso está no verso 7 de Atos 12. Enquanto a igreja orava, Deus trabalhava. O texto nos revela detalhes da libertação de Pedro. Deus envia um anjo para libertar o seu querido apóstolo. Porque a palavra, queridos, nos afirma que os anjos são seres celestiais a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Se você já é salvo no Senhor, saiba de uma coisa: os anjos do Senhor militam ao teu favor. Você pode dar glória a Deus? E se você tem dúvida do que eu estou falando, isso está em Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Os anjos são seres celestiais a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, anjo de Deus, anjos celestiais, são seres reais no mundo espiritual. E que pelejam por mim, que pelejam por você. Porque enquanto você está lá dormindo, o anjo do Senhor está ali ministrando sobre a tua vida. Você está aqui sentado, os anjos do Senhor estão ministrando também sobre a tua vida. Por isso que muita gente tem visão de anjos, porque são seres que verdadeiramente são seres reais no mundo espiritual. Oh, Senhor. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Thomas Watson, ele diz uma coisa sobre esse texto, de Atos 12:7. O anjo chamou Pedro da prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. O anjo chamou Pedro da prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Os anjos têm um ministério especial de servir os eleitos de Deus. Eles recebem ordens divinas para cuidar de cada um de nós. Por isso que Salmo 34:7 vai nos dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao teu redor, meu amado, para te livrar, para ministrar unção de cura, para ministrar unção de libertação, para ministrar unção de salvação, para ministrar unção do Senhor sobre você. Ó Senhor, que os teus anjos passeiem neste lugar, que a glória do Senhor possa ser sentida neste lugar, porque os anjos do Senhor, em nome de Jesus, profeticamente, eu anuncio que eles estão no nosso meio nesta manhã. Os anjos do Senhor nos visitam. Visita, Senhor, nesta manhã as casas também. Que os seus anjos possam estar, Senhor, ó Deus, invadindo nesse momento essas casas que estão conectadas conosco, Pai. Oh, Santo de Israel, que nesta manhã, Senhor, haja um mover no mundo espiritual. O poder da oração,
A igreja que ora incessantemente, continuamente, Senhor, não tem como não derrotar o inferno. Oh, canta. Por isso que a tua palavra fala, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Oh, Senhor. Quando a igreja ora, Deus envia paz ao crente perseguido. Deus envia o seu anjo. Deus envia luz nas trevas. Enquanto a igreja orava, a palavra fala que Deus iluminava. Olha o que diz o versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou. Então, quando uma igreja ora, Deus envia a luz nas trevas. E a luz não precisa ser física, como essas que estão aqui acesas. Há um clarão que vem da parte de Deus, que pode entrar lá no teu quarto. Há um clarão de Deus que pode invadir esse lugar nesse momento. Pode haver um clarão na tua mente que está totalmente obstruída. Você sem saber o que fazer acerca de uma situação. Deus manda luz nesta noite, nessa manhã. Manda luz. Ele nos ilumina, porque Jesus é a luz do mundo. Ele diz que não veio no primeiro momento para condenar o mundo, mas ele veio para iluminar as trevas. Ele veio trazer salvação. Essa foi a primeira missão de Jesus nesta terra. O segundo advento, a segunda vinda de Jesus será para julgamento, mas a primeira foi para salvar. Por isso que ele diz que aqueles que o seguem, nós somos também luz deste mundo. Jesus põe luz sobre as nossas trevas. Ele nos ilumina. Aonde tem Jesus, tem luz. Aonde tem Jesus, não tem esse papo de que eu não consigo enxergar, entender e saber aonde eu estou pisando, do que eu estou fazendo. Se tem luz, a luz, o brilho de Cristo, a estrela da manhã, que é Jesus, oh, xerelaba, suricanta, não tem treva que prevaleça. Não tem. Porque Ele põe luz sobre as nossas trevas. Ele põe luz hoje sobre as tuas trevas. Quais são as tuas trevas nesta manhã? Ele está entrando com a luz, clareando a tua percepção, o teu entendimento, a tua visão. As escamas dos teus olhos caem hoje, em nome de Jesus. Oh, Santo Pai. Enquanto a igreja orava, Deus iluminava. Uma luz sobrenatural foi derramada sobre a prisão. Porque Deus derrama a luz nas nossas trevas. Como diz Salmo 112:4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Glória a Deus. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. O negócio pode estar fazendo assim, ó. Afundando. Mas começa a guerrear. Começa a guerrear em oração. Começa a guerrear na intercessão. Começa a guerrear no jejum. Você vai ver que o que está afundando não vai afundar.
Eu passei uma situação esse ano de 2021, que eu olhava para o quadro da situação e dizia, está afundando. Está afundando. E eu chamei pessoas próximas que estavam envolvidas na situação. Eu falei assim, olha, nós vamos guerrear em oração, porque não vai afundar. Porque nós temos um Deus que não deixa afundar. Nós vamos colocar essa situação diante do Senhor, mas não vai afundar. Olha, irmãos, foram alguns dias com oração incessante. Eu quero dizer para a honra e glória do Senhor para vocês, tudo foi posto no seu devido lugar. Tudo. E eu quero dizer uma coisa também, quando eu estava refletindo sobre essa palavra. Deus manda te dizer que o ano de 2021 ainda não acabou. O ano de 2021 ainda não acabou. Se você está dando o ano de 2021 como já encerrado, que não tem mais nada para acontecer, o Senhor manda te entregar nessa manhã. Isso é da parte do Senhor. Ele me deu isso ontem, quando eu cheguei do congresso, quando eu fui ler a palavra. Diga, minha igreja, que o ano de 2021 ainda não acabou. Nós vamos colher ainda bênçãos ainda neste ano de 2021. Eu sei que faltam poucos meses para acabar o ano de 2021, mas o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na vida dessa igreja. Isso é o Senhor que mandou eu entregar isso à igreja. E isso também serve para a minha vida. Então, o que acontece quando a igreja ora? Deus envia paz ao crente perseguido. Deus envia o seu anjo. Deus envia a luz nas trevas. E Deus envia despertamento e libertação. Porque quando o anjo ele entra naquela cela, entra aquela luz ali que ilumina a prisão. O que acontece? Queridos, a palavra no verso 7 diz que as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava acorrentado pelas mãos, além de estar dentro de um cárcere. Ele estava ainda acorrentado. As cadeias, as algemas, as correntes lhe caíram das mãos. Então Deus envia, o anjo desperta Pedro, acorda Pedro, e ainda faz as correntes caírem. Então Deus envia, quando a igreja ora, despertamento e libertação. Enquanto a igreja orava, o anjo despertou Pedro, quebrando todas as cadeias que o prendiam. Sabe por quê? A oração produz libertação física, mas também produz libertação espiritual. Eu te convido a abrir a palavra em Marcos 9. Nós vamos ler a partir do versículo 17, Marcos 9. Ali havia uma libertação física, porque Pedro estava preso. Mas também há libertação espiritual quando a igreja ora. Da mesma forma que Deus pode tirar uma pessoa de uma situação concreta, Ele pode também tirar uma pessoa de uma situação espiritual.
É isso que estou querendo dizer para vocês. E o texto de Marcos 9, a partir do versículo 17, nos dá conta dessa libertação espiritual. Olha o que a palavra fala. Marcos 9, 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, o espírito, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Respondeu o pai: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Chave da tua vitória. Situações dependem única e exclusivamente de oração e de jejum. E mais, quando a igreja ora, Deus envia despertamento e libertação. A libertação de Pedro foi uma libertação física, foi retirado da prisão, mas aqui nós tivemos aqui tem um episódio de uma libertação espiritual, por meio da oração e do jejum. Mais adiante, queridos, quando a igreja ora, Deus dá direção. E quando a igreja orava, Deus guiava Pedro dentro da prisão. O anjo do Senhor conduzia Pedro para fora do presídio. Deus nos conduz no meio da provação e da tribulação. Ele nos toma pela mão e nos ajuda. Isaías 41, 13 diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor nessa manhã te toma pela tua mão direita e Ele te diz: não temas, porque eu te ajudo. Oh, Santo de Israel, você não está sozinho nessa peleja.
O Senhor está te tomando pela tua mão direita. Senhor, segura aqui na minha mão direita. Faz esse ato profético nesse momento. Senhor, toma aqui minha mão direita, Senhor. Xarabás. Me guia, Senhor. Me dê direção verdadeiramente, como o Senhor conduziu Pedro para fora do presídio. Me conduza para fora dessa situação. Oh, rapaz. Senhor, nos conduza como humanidade para fora dessa situação de pandemia do inferno. Em nome de Jesus, Senhor. Nos conduza para fora desse período tão enjoado que nós estamos vivendo há 18 meses. Toma-nos na nossa mão, Senhor. Pega a nossa mão direita, Senhor. E nos ajuda, Senhor. Nos leva para fora desse período, em nome de Jesus. Esse é um tema, isso aí é uma das situações que nós temos que orar. Para o Senhor nos tirar dessa situação. E mais, quando a igreja ora, Deus abre portas. E quando a igreja orava, Deus abria as portas da prisão de maneira, sabe como? Automática. Portão automático. Jesus tem a chave ali, o controle do portão automático. Ele tem autoridade. Chave tem uma simbologia de autoridade. Da mesma forma que Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar, quando estava ali encurralado pelo exército de Faraó, Deus abre um caminho para você passar com livramento, sem que nenhum dos seus ossos sejam tocados. Porque muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor os livra de todos, e nenhum dos seus ossos serão quebrados. Assim fala o Salmo 34. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus? Hoje a gente está tendo um culto de libertação, de batalha espiritual. Não sei se você está entendendo. Você precisa estar ligado. Eu quero te dizer que você não precisa ir para outro lugar para encontrar esse Deus. Ele está aqui. Você não precisa de nenhuma outra consagração. O Senhor tem trabalhado aqui. Você tem que se apropriar apenas. Deus envia paz ao crente perseguido. Deus envia o seu anjo. Deus envia a luz nas trevas. Deus dá direção. Deus abre portas. Quando oramos, Deus abre as portas que precisamos. E mais, Deus surpreende o seu povo com milagres. Enquanto a igreja orava, Deus fazia milagres. Está lá a igreja orando e Deus está trabalhando. A palavra fala que Pedro, quando já solto, o anjo o deixou livre e sozinho. Então Pedro, caindo em si, disse, ali no versículo 11, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Olha, que constatação tremenda. Você vai chegar no final de 2021 e vai falar exatamente isso. Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou daquela situação e de toda a expectativa daqueles que achavam que eu iria sucumbir. Deus quebra a expectativa do inferno, queridos. Quando a oração, ela é certeira, ela é assertiva, ela é objetiva, ela é incessante. O Senhor vai quebrar as expectativas do inferno ao teu respeito.
Porque assim como ele fez com Pedro, ele vai também fazer comigo e contigo. E a palavra nos fala que Pedro se dirigiu à casa de Maria para dar a boa notícia de que Deus havia respondido à oração da igreja. O problema é que quando Pedro bateu a porta, os irmãos não acreditaram que Deus havia respondido às suas orações, exceto a criada chamada Rode. Olha o que diz o texto de Atos 2, a partir do versículo 13. Por isso que eu falei, deixa a sua Bíblia aberta. Olha o que diz aqui o texto. Quando ele bateu, Pedro, ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou a menina, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Como é que pode? A igreja estava orando, e a igreja não estava crendo na resposta. Eu quero te dizer que você vai orar, e você vai crer que a resposta virá, porque tudo pode naquele que está em Cristo Jesus. Nada é impossível ao Senhor. Então a palavra fala que eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Você ficará atônito. Você ficará surpreendido. Você ficará em estado de graça ao ver o Senhor responder às suas orações. Eu creio que Deus responde às suas orações, mas você também precisa crer. Aleluia! Porque Deus surpreende o seu povo com milagres, queridos. Deus nos surpreende. Os irmãos acreditavam em Deus, por isso oraram incessantemente por Pedro. Mas quando a resposta bateu à porta de onde eles oravam, eles se recusaram a crer. Mas Pedro continuou batendo até que eles abriram e viram o milagre de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus milagres de Deus na tua vida nesta manhã. Se você tem alguém lá na tua casa que está enfermo, que está desviado do Senhor, você que está sem esperança, você que acha que já terminou, que já acabou, o Senhor nesta manhã libera uma palavra de milagres para você nessa manhã, uma palavra do extraordinário de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus negócios. Você acha que vai fechar aquele comércio, que você não vai ter mais condições para levar adiante, o Senhor te entrega o teu milagre hoje, em nome de Jesus. Você só tem que crer, você só tem que tomar posse daquilo que Deus pode fazer. Tem gente aqui pensando que vai fechar a sua porta do seu negócio, mas o Senhor não vai deixar você abrir, fechar. Ele vai continuar mantendo a tua porta aberta. Por fim, Deus frustra os planos do inimigo. O dia amanheceu e Pedro não estava no cárcere, apesar de toda a segurança que foi montada por Herodes. Segundo a lei romana, os soldados que deixaram Pedro fugir foram punidos com a morte. Isso tudo está aqui no texto, no capítulo 12. E por fim, sabe o que aconteceu? Herodes foi ferido pelo anjo do Senhor e morreu, por não reconhecer que só o Senhor é Deus. Em vez de Pedro ser morto por Herodes, o rei é que foi morto pelo Deus de Pedro. O mesmo anjo do Senhor que tirou Pedro da prisão, foi o mesmo que tirou a vida de Herodes, enviando-o para a prisão eterna. Olha que diz lá
Atos 12, 23. Para a gente terminar. Olha que diz Atos 12, 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. O perseguidor, ele foi abatido pelo Deus de Pedro. A situação se inverte. E sabe o que diz a palavra no verso 24? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Glória a Deus. Ah, Deus. Para concluir, ainda que autoridades constituídas se levantem contra a igreja do Senhor, Deus é quem está no controle. Parecia que Herodes tinha o controle e a igreja seria derrotada. Mas no final Herodes está morto e a igreja crescia e se multiplicava. Você pode achar que o seu inimigo que vai vencer, mas não vai. Ele vai cair. E você, como igreja do Senhor, como membro do corpo de Cristo, você vai continuar crescendo e você vai continuar amadurecendo e você vai ser também canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você vai ajudar o processo de multiplicação da igreja do Senhor na face da terra. A oração, amados, é uma arma importante para auxiliar a igreja a cumprir a sua missão, principalmente quando o inimigo se levanta contra ela. Algo maravilhoso acontece quando a igreja começa a orar. Amém? Então eu te levanto para se colocar de pé. Nós vamos estar louvando e nós vamos estar orando, vamos